Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host e o responsável pelo projeto Clube do LCA. É um prazer ter você comigo nessa jornada. O podcast Clube do LCA, ou os conteúdos do Clube do LCA, são para você, profissional da área, seja você médico, fisioterapeuta, preparador físico ou qualquer pessoa que trabalhe com indivíduos com lesões no joelho, ou também para você, paciente, atleta que quer prevenir ou quer tratar, quer entender melhor sua lesão de joelho. No episódio de hoje eu vou falar sobre tratamento conservador versus tratamento cirúrgico para as lesões de ligamento cruzado anterior. Então hoje eu tenho alguns objetivos. Primeiro, explicar as diferenças entre o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Segundo, discutir os critérios para a escolha de cada abordagem, quando fazer o tratamento conservador, quando optar pelo tratamento cirúrgico. Existe essa opção de escolha e também ajudar você, ouvinte, a entender esse processo de decisão clínica. Vocês sabiam que nem todo caso de lesão do ligamento cruzado anterior precisa de cirurgia? É justamente isso que a gente vai descobrir hoje e falar a respeito. Bom, primeiro a gente precisa entender o papel do ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado, ele é um ligamento importante para a estabilidade do joelho, especialmente para segurar a translação anterior da tíbia e também os componentes rotacionais. E quando a gente tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, isso quer dizer que a gente tem uma tendência a sentir instabilidade no joelho. E essa instabilidade pode ser percebida ou não, mas geralmente é, principalmente para atividades que exigem um pouco mais do seu corpo, atividades de maior demanda, como praticar alguns esportes, especialmente esportes que envolvem saltos, esportes que envolvem mudança de direção. Então, quando a gente tem uma lesão de ligamento cruzado anterior, a gente possui uma dificuldade que é notável de retornar ao esporte, de retornar à prática esportiva, especialmente esse tipo de modalidade esportiva, e a gente tem muitas vezes algumas lesões associadas, sejam lesões de menisco ou lesões de outros ligamentos, por exemplo. E uma lesão de ligamento cruzado anterior, ela pode ter uma característica total, uma ruptura total do ligamento cruzado anterior, ou uma ruptura parcial, onde parte do ligamento se rompe. Isso também pode influenciar na decisão clínica. A verdade é que, dentro das tomadas de decisões atualmente, a gente vê muitos pacientes indo para a cirurgia sem muita necessidade. A gente vê um número superestimado de indivíduos que talvez não precisassem passar por uma cirurgia, caindo numa mesa de cirurgia, fazendo uma reconstrução do ligamento cruzado anterior e muitas vezes mesmo assim não conseguindo retornar à prática esportiva, ou muitas vezes voltaria à prática esportiva, mas uma demanda um pouco menor, talvez não fosse um indivíduo elegível para uma cirurgia, mas por que de fato que a gente geralmente opta pela cirurgia? E até algo cultural nisso. Quando a gente tem uma lesão de ligamento cruzado anterior, eu já falei anteriormente, as funções do ligamento cruzado anterior, a gente tem uma instabilidade do joelho. E o LCA, ele é um ligamento com a baixa vascularização, ou seja, ele possui um baixo potencial de cicatrização. Essa é uma justificativa para se fazer uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então, eu não tenho mais aquele ligamento que me dava uma sustentação no joelho, que me dava estabilidade. A partir disso, eu preciso de outra estrutura para substituir esse ligamento, para que ele novamente me dê estabilidade. E dentro do joelho, dentro de qualquer articulação, na verdade, nós temos os ligamentos, que são estabilizadores estáticos, mas nós também temos estabilizadores dinâmicos, que é correspondido principalmente pelos músculos. Então, quando eu tenho uma lesão ligamentar, o que eu preciso é supercompensar com estruturas de estabilizadores dinâmicos. Eu preciso de muito mais força muscular, de muito mais estabilidade vindo dos meus estabilizadores dinâmicos. A partir disso, a gente já imagina como é pautado um tratamento conservador das lesões do ligamento cruzado anterior. Ele é pautado em muito fortalecimento muscular. Para quê? Para suprir a ausência daquele ligamento. Mas, Thiago, quando vai ser indicado uma reabilitação conservadora do LCA? Vai depender de alguns componentes, como, por exemplo, a idade do indivíduo, se ele pratica ou não algum exercício físico e como é o estilo de vida desse indivíduo. Por exemplo, se é um indivíduo mais velho, e aqui é um perfil bem comum
desse tipo de indivíduo, se é um indivíduo mais velho, um indivíduo com uma baixa demanda esportiva, ou seja, não pratica um esporte com alto índice de mudança de direção, ou nem pratica um esporte especificamente, só faz algum tipo de exercício físico e não possui uma alta demanda funcional, esse indivíduo vai ter um prognóstico muito melhor para tratamento conservador. E é claro que aqueles indivíduos que têm contraindicação de procedimento cirúrgico. Agora pensa comigo, quantas vezes você já viu um indivíduo com esse perfil caindo em uma mesa de cirurgia? Será que ele realmente precisava ir para uma mesa de cirurgia? Será que ele realmente precisava ir para o tratamento cirúrgico? Detalhe, tá? Depois do tratamento cirúrgico, existe a reabilitação, existe o tratamento fisioterapêutico, ele é longo. Os indivíduos, os pacientes, os atletas precisam saber disso. Não é uma opção ou cirurgia ou fisioterapia. Quando o indivíduo vai para a cirurgia, ele também precisa de fisioterapia pós-operatória e é longa e tão importante quanto o tratamento cirúrgico. A partir do momento que a gente entende qual é o perfil de indivíduo que pode se beneficiar de um tratamento conservador, a gente logo tem também em mente que tipo de indivíduo tem indicação cirúrgica. Vamos lá, o que eu falei antes? Depende da idade do indivíduo, da demanda esportiva e funcional dele, mas aqui vai depender também no caso de lesões associadas. Então, se é um indivíduo jovem, fisicamente ativo, com alta demanda esportiva, esse indivíduo vai ter um caminho muito certeiro para o tratamento cirúrgico. Se tem alguma lesão associada, lesão de menisco, lesão multiligamentar, tratamento cirúrgico também é mais indicado. Pacientes jovens também. Por quê? Porque tem toda uma vida pela frente. Precisa realmente de uma estabilidade mais funcional para ele. E essa estabilidade provavelmente só vai vir com tratamento cirúrgico seguido da reabilitação. Bom, Thiago, mas e se eu sou jovem, faço esporte e mesmo assim não quero fazer uma cirurgia e quero fazer o tratamento conservador e voltar à minha prática esportiva? É possível? Depende. Eu já adianto que as chances são baixas, mas nada é impossível. O que eu gosto de deixar claro no componente clínico, na clínica aqui, quando eu recebo pacientes, é o seguinte: olha, a gente pode optar por um tratamento conservador, a gente pode fazer isso e a gente pode tentar. Mas é preciso entender que, por isso que é importante alinhar expectativa e realidade. É importante que, durante o processo de reabilitação, eu exponha esse paciente, esse atleta, a demandas altas, demandas que simulem o esporte. Não posso tratá-lo aqui 3 a 4 meses de tratamento conservador em cima de uma maca e depois desse período pedir para ele voltar para a prática esportiva dele. Não, eu preciso expor a saltos, progredindo de saltos bilaterais, unipodais, pliometria. Preciso fazer trabalho de mudança de direção em diversos ângulos, incluindo giros e pivô. Então, eu preciso expor as demandas que esse indivíduo vai ser colocado lá fora. Isso é progresso do caos, do ambiente caótico que é o esporte. E a partir do momento que durante a reabilitação esse indivíduo sente instabilidade, é um sinal de que ele precisa ir para o tratamento cirúrgico. E por incrível que pareça, esse vai ser o melhor momento para fazer uma cirurgia. Por quê? Ele vai estar com uma boa capacidade muscular, ele vai estar sem edema e vai estar muito bem, geralmente, do ponto de vista funcional, facilitando muito mais o processo pós-operatório. Vou trazer um caso para vocês que eu costumo falar nas minhas aulas na pós-graduação, nas minhas mentorias, que eu gosto de expor, que virou justamente um case, que é um paciente, 57 anos, chegou para mim 2 meses depois de romper o ligamento cruzado anterior, com indicação cirúrgica. Chegou para fazer o pré-operatório com uma indicação de 20 sessões da sua médica. E ok, eu recebi aquilo e fui mostrando para ele algumas possibilidades que ele poderia ter durante o tratamento. Porque justamente ele se encaixava muito naquele perfil que poderia se dar muito bem com o tratamento conservador. Aí eu falei para ele: olha, fulano, inclusive, ele era um indivíduo que achava que ia fazer cirurgia e logo depois ia ficar tudo bem, não precisava fazer fisioterapia. Eu falei: olha, depois da sua cirurgia, existe um tempo de reabilitação aqui que vai durar praticamente 1 ano. Então, não é um caminho tão simples assim. Eu comecei a mostrar para ele algumas possibilidades, ele foi evoluindo nesse pré-operatório, até que a gente começou a fazer algumas atividades de maior demanda. Eu expliquei para ele, ele topou a ideia de fazer um tratamento conservador. Na verdade, ele começou a aderir mais à ideia a partir do momento que ele entendeu que a cirurgia seria seguida de uma reabilitação longa e que não seria um caminho tão simples assim. Foi exposto a atividades de salto, incluindo salto unipodal e pliometria. Foi exposto a atividades de mudança de direção.
mesmo ele fazendo muito pouco isso. As maiores demandas que ele tinha era de brincar com o filho dele pequeno. Então eu pensei, olha, vamos simular esse tipo de atividade para que você se sinta apto também. Não só que você esteja apto, mas que você tenha confiança para fazer esse tipo de demanda. E deu muito certo. Esse foi um paciente que dei alta há 18 meses. Recentemente ele voltou para a clínica para tratar uma outra coisa, uma lesão de ombro. Inclusive, quando eu vi o nome dele na agenda, pensei, bom, acho que o tratamento conservador não deu muito certo. Mas logo eu vi que a nova procura dele era para tratar uma outra lesão, não mais aquela lesão. E pelos relatos dele, por aquilo que ele me fala dentro das sessões, o joelho dele vai muito bem, obrigado. Então são casos, por isso é importante uma avaliação individualizada. Thiago, como que a gente faz então para decidir? Vamos lá, alguns pontos importantes. Eu acabei de falar, a avaliação individualizada. Apesar da gente ter perfis de cada indivíduo, como o próprio nome diz, ele é único. O nível de atividade, a idade e a demanda funcional dele vai influenciar muito. Também a presença ou não de lesões associadas. A discussão, o entendimento, a discussão multidisciplinar não é uma decisão minha, não é uma decisão que é só do médico, é uma decisão que precisa ser colocada em conjunto, incluindo paciente. O paciente faz parte do processo de tomada de decisão. E testes. Precisamos testar como está esse indivíduo. Testes que envolvem instabilidade, testes funcionais para verificar simetria de força, simetria funcional, de capacitação para realizar alguns movimentos. Bom, galera, esse foi o segundo programa do podcast Clube do LCA. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que isso tenha gerado novos insights para vocês levarem tanto para os seus pacientes quanto para você, que é um paciente, que é um atleta, para a sua tomada de decisão junto com o seu profissional. Deixo o convite aqui. A partir desse ano nós estamos também oferecendo consultas online e programas de consultoria online para pacientes em prevenção e reabilitação das lesões, não só lesões de LCA, mas lesões de joelho. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de avaliar na plataforma de áudio que você escuta, não deixe de mandar para o seu paciente, para o seu atleta, para o seu amigo ou para aquele conhecido que precisa ouvir esse conteúdo. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.